A notícia da prisão de Gao Taiyu caiu como uma bomba no país inteiro. Era um pouco mais de 5 horas da manhã quando a polícia especial entrou no edifício onde ele morava, cercando todo o corredor do 18º andar com um silêncio tenso e calculado. A porta foi arrombada em um único golpe, e lá dentro, os agentes encontraram Gao Taiyu parado no meio da sala, como se estivesse esperando por eles, ou como se já soubesse, de alguma forma silenciosa e sombria, que esse momento chegaria. O apartamento estava um caos calculado, um notebook ainda ligado com linhas de código percorrendo a tela, um programa de destruição de arquivos em execução, e pilhas de papéis rasgados espalhados pelo chão. A luz fraca do amanhecer filtrava pelas cortinas, revelando o rastro de alguém que tentou, sem sucesso, apagar qualquer ligação entre ele e a morte de Yimenglong. Quando os agentes se aproximaram para algemá-lo, algo caiu do bolso do moletom dele, um pequeno pendrive preto, parcialmente derretido nas bordas, como se tivesse sido exposto ao calor. Gao tentou chutá-lo para debaixo do sofá, mas um dos policiais foi mais rápido e o recolheu imediatamente. Ele não disse uma palavra durante a prisão, apenas respirava de forma curta, como alguém que sabia que qualquer frase poderia piorar tudo. A polícia já esperava encontrar nervosismo, mas o que viram foi medo. Medo profundo, medo de alguém, ou de algo, maior do que ele. Enquanto a mídia tentava processar a notícia, acreditando que finalmente tinham um suspeito, a investigação deu uma guinada ainda mais chocante. Em menos de 2 horas após a prisão de Gao Taiyu, a Polícia Especial recebeu ordem urgente da Divisão de Homicídios, localizar e deter Song Liren imediatamente. O delegado responsável pela investigação sequer permitiu que a equipe descansasse. O nome dela havia surgido ao longo da análise dos registros do prédio onde Yimenglong morreu. Um nome que, inicialmente, ninguém imaginou estar envolvido. Mas as evidências apontavam para algo impossível de ignorar. Ao contrário de Gao, que parecia à espera da polícia, Song Liren havia desaparecido no ar. A reconstrução parcial dos passos dela mostrava que, assim que a prisão de Gao foi anunciada internamente para as forças policiais, Song saiu de seu apartamento às pressas, levando apenas uma mochila pequena, óculos escuros, máscara e um boné preto. Ela não chamou táxi, não usou carro de aplicativo. Não ligou para ninguém. Usou apenas ônibus e caminhou parte do trajeto por vielas estreitas onde não havia câmeras, algo que parecia bem além de uma fuga improvisada. A polícia começou uma busca frenética, rastreando câmeras públicas, depoimentos de motoristas e comerciantes. A pista quente surgiu quando a dona de uma pequena mercearia na zona antiga de Beixeng relatou ter visto uma jovem muito nervosa, toda encapuzada, comprando água e pão às 7h42 da manhã. O que chamou a atenção da comerciante não foi a aparência da moça, mas a forma como ela olhava para os cantos da loja, como se temesse ser seguida. Ela tremia, disse a mulher. Parecia que estivesse fugindo de algo terrível. Essa pista levou a polícia até um dos lugares mais improváveis, um prédio decadente, com paredes úmidas e corredores que ecoavam cada passo. Localizado no antigo distrito antigo de Beixeng, uma área abandonada que raramente recebe visitas, exceto por moradores temporários ou pessoas tentando desaparecer. O prédio parecia mais uma sombra do que um lugar habitável. Escadas rangendo, portas meio empenadas, fios expostos. Um labirinto de histórias sombrias. No segundo andar, quarto 203, a porta estava semiaberta. O delegado levantou a mão, silenciosamente posicionando a equipe ao redor. O ar que escapava pela fresta estava impregnado do cheiro de papel queimado. Um agente empurrou a porta, e a cena que se revelou parecia saída de um thriller psicológico. Song Yiren estava no meio do quarto, ajoelhada no chão, segurando uma caixa de fósforos. Ao lado dela, várias folhas de caderno parcialmente queimadas, cinzas espalhadas pelo chão, e uma mala aberta contendo roupas e uma pilha de cadernos. Ela não reagiu imediatamente quando os agentes invadiram a sala. Na verdade, ficou imóvel por alguns segundos, com os olhos arregalados, como se estivesse em transe.
como se tivesse sido pega no exato instante em que tentava apagar a última parte da sua vida que ainda ligava ela àquela noite. Um policial chutou os papéis restantes antes que ela pudesse acender o fósforo. No topo da pilha ainda intacta havia um caderno azul, com a capa manchada de algo que parecia água ou lágrimas. Na página aberta, havia uma frase escrita em letras tortas: não era para ter acontecido assim. Essa única frase mudou o clima da sala. Não era a frase de alguém desesperado por esconder sua culpa, era a frase de alguém desesperado por um evento que saiu do controle. Song Yiren finalmente olhou para os policiais, e seus lábios tremeram, como se cada palavra fosse presa por uma força invisível. Quando tentaram algemá-la, ela não resistiu. Apenas sussurrou algo tão baixo que o delegado precisou se aproximar para ouvir. Vocês não entendem. Eu não estava fugindo da polícia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som metálico das algemas. Um dos agentes perguntou calmamente: então estava fugindo de quem? Ela levantou os olhos lentamente. A primeira vez desde o início da operação. Parecia verdadeiramente aterrorizada dele. Essa palavra, simples e solitária, congelou todos os presentes. O delegado, experiente em dezenas de casos brutais, nunca vira alguém pronunciar uma palavra tão carregada de medo puro. Não era autoproteção, não era teatro. Era pânico real. Os policiais começaram a recolher as evidências no quarto. Embaixo da cama, encontraram um celular quebrado em 3 partes, como se tivesse sido destruído deliberadamente. No lixo, havia embalagens de remédios para a ansiedade. E na mesa, junto com os papéis queimados, um mapa do edifício onde Yimenglong morava, com marcações feitas à caneta indicando saídas alternativas, pontos cegos das câmeras e horários anotados ao lado de cada rota. Na parede, desenhado à mão com lápis, havia um croquis rudimentar do apartamento de Yimenglong, com um círculo marcado na varanda. Não havia como negar, Song Yiren sabia muito mais sobre aquela noite do que qualquer um imaginava. Mas o detalhe mais perturbador da cena estava no canto do quarto, um casaco masculino pendurado atrás da porta, não compatível com o tamanho dela. A etiqueta interna tinha um nome apagado, mas o cheiro de perfume masculino era recente, alguém tinha estado ali antes. Quando Song Yiren foi levada para fora do prédio, ela olhou uma última vez para o corredor escuro, como se esperasse ver uma sombra espreitando ali. A respiração acelerou, e ela murmurou algo que só o delegado ouviu claramente. Se ele descobrir que eu falei, eu não vou sobreviver. Foi assim, no coração de um prédio esquecido por todos, que a investigação deu seu passo mais sombrio. Gao Taiyu havia sido detido tentando apagar provas. Song Yiren fugiu como alguém que temia por sua vida. E agora, com os dois sob custódia, uma verdade aterradora começava a se formar. Yimenglong não estava apenas cercado naquela noite. Ele estava sendo caçado. A sala de interrogatório parecia ainda menor do que de costume naquela manhã. As paredes cinzentas, ar-condicionado que zumbia com insistência, mesa metálica refletindo a luz fria do teto, tudo dava a sensação de que o ambiente inteiro pressionava quem estivesse sentado ali. O delegado puxou uma cadeira e encarou Song Yiren do outro lado da mesa. Ela mantinha as mãos trêmulas sobre o colo, evitando o contato visual. Suas pupilas estavam dilatadas. Alguém que havia passado horas no limite entre o medo e o colapso. Quando perguntaram por que fugiu, ela fechou os olhos por alguns segundos, como se precisasse reunir forças para reviver algo que preferia esquecer. Vocês acham que estou fugindo da polícia? Ela disse, com a voz quebrada. Mas eu estava fugindo dele. O delegado pediu que ela explicasse quem era ele, mas ela apenas mordeu o lábio inferior. Se mencionar o nome pudesse invocar a própria figura. Um silêncio tenso percorreu a sala. Finalmente, com a voz quase inaudível, ela confessou ter estado no prédio onde Yimenglong morreu. Admitiu que seguiu o ator naquela noite, mas negou veementemente ter encostado nele. Eu só queria impedir. Impedir que algo pior acontecesse, afirmou, sua garganta apertando a cada palavra. Polícia continuou pressionando. Como alguém que queria impedir um crime poderia fugir tão desesperadamente?
E porque seu quarto estava cheio de papéis queimados, mapas, horários e um casaco masculino que não lhe pertencia. Song-Ren respirou fundo, e um tremor percorreu seu corpo inteiro. Vocês não entendem. Ele estava lá. O delegado perguntou. Gao Tai-yu. Ela balançou a cabeça lentamente. Não. O verdadeiro. A equipe não teve tempo de reagir. No corredor, os passos pesados de agentes se aproximavam, trazendo Gao Tai-yu, algemado e pelas mãos trêmulas. Ele foi colocado na sala ao lado, dividida apenas por um vidro espelhado. Enquanto Irene falava, Gao observava pelo vidro sem ser visto. E a expressão dele mudava a cada palavra. Não era surpresa. Era pavor. Enquanto isso, os agentes mostraram a Irene imagens da câmera recuperada no corredor do elevador de serviço. Há aquelas que registraram um homem desconhecido às 2h13, usando capuz, máscara e boné, saindo do prédio como uma sombra silenciosa. Ver a imagem congelada, o corpo dela ficou rígido, e seus olhos encheram de lágrimas instantaneamente. É ele, murmurou, cobrindo a boca com as duas mãos. Disse que ele estava lá. A polícia tentou obter o nome do homem, mas ela não disse, ou não conseguiu dizer. Parecia estar resistindo a algo muito maior do que o instinto de autopreservação. Era como se carregar o nome dessa pessoa fosse uma sentença de morte. Quando a atenção dos investigadores se voltou para Gao Tai-yu, ele já estava visivelmente abalado. Sentaram-no na mesa de interrogatório, e a primeira coisa que disse foi: eu não toquei nele. Eu não toquei no Menglong. A voz dele estava firme no começo, mas tremia no fim da frase. Os policiais começaram a mostrar as evidências. A mensagem restaurada do celular dele dizendo acabe com isso hoje. O programa de destruição de dados no notebook. O pendrive derretido encontrado no bolso. A inconsistência entre o depoimento dele e os registros do elevador do prédio. A cada elemento apresentado, Gao parecia murchar um pouco mais. Quando o delegado ligou o áudio recuperado de Yimenglong, aquele em que o ator dizia eles estão aqui. Acho que estão me seguindo. Gao enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez, lágrimas surgiram nos cantos de seus olhos. Isso não era uma confissão direta, mas também não era a postura de alguém inocente. O delegado perguntou: quem estava com você naquela noite? Silêncio. Quem desligou as câmeras? Silêncio. Quem era o homem do capuz? Gao Tai-yu ergueu o rosto, pálido como um fantasma. Eu não posso dizer. Não posso. Ele vai me matar. A tensão na sala atingiu um ponto esmagador. O delegado aproximou-se da mesa e falou baixo: ele já matou alguém. E pode matar de novo. Se você sabe quem é, essa é sua única chance. Por alguns segundos, Gao encarou o espelho da sala, sem saber que Song-Ren estava atrás dele, ouvindo tudo. Sua mandíbula tremia. Então, ele murmurou algo que ninguém esperava. Eu não o chamei. Ele já estava lá antes de mim. Ele estava controlando tudo. Nós só seguimos as ordens. A frase caiu na sala como um trovão silencioso. Ordens? De quem? E por quê? O delegado continuou: você entrou no prédio naquela noite? Gao respirou fundo. Sim. Viu em um Menglong vivo? Vi. E ele estava sozinho? Não. Ele estava. Ele estava implorando. Ele dizia: não faça isso. Não hoje. Desapareceu da sala. Até os policiais mais experientes ficaram imóveis. Aconteceu depois. Gao fechou os olhos, como quem revive um trauma. Fiquei no corredor. Ele foi arrastado para a varanda. Eu ouvi apenas um grito curto. E depois? Silêncio. No espelho, do outro lado, Song-Ren começou a tremer incontrolavelmente. O delegado se inclinou para a frente e perguntou a última coisa que precisava: quem empurrou em um Menglong? Ao abrir os olhos, 2 lágrimas caíram silenciosamente. Não fui eu. Então quem foi? O silêncio durou longos segundos, até que ele pronunciou, quase sem voz: sempre ele. O mesmo que estava no corredor. O mesmo que quebrou o celular da Irene. O mesmo que apagou as câmeras. O mesmo que nos ameaçou se falássemos. Vocês estão olhando para as pessoas erradas. O delegado perguntou: e onde ele está agora? Gao respondeu com um tremor que percorreu seu corpo inteiro: ele nunca desaparece. Ele só espera. Nesse momento,
Do outro lado do espelho, Song Yiren abraçou o próprio corpo, murmurando repetidamente. Disse. Eu disse. Ele vai voltar. A sala inteira mergulhou em um silêncio pesado. Nenhum agente ousou se mover. Começou como uma morte suspeita, agora se transformava em algo muito maior, algo que envolvia manipulação, vigilância e uma presença invisível que parecia estar sempre um passo à frente. O relatório da polícia, escrito naquela mesma madrugada, encerrava a sessão com uma frase seca e perturbadora: nem Gao Taiyu, nem Song Yiren foram os responsáveis diretos pela morte de Yi Menglong. O autor permanece desconhecido, e continua à solta. E assim, um novo capítulo sombrio se abriu. Um capítulo em que o assassino não era apenas alguém, era alguém que todos temiam citar pelo